Boa tarde, professor. Boa tarde. O senhor pode se apresentar, por favor? Claro, sou Osvaldo, professor aqui do Instituto de Física da USP, no momento com a disciplina de Mecânica. Muito bom. Hoje o assunto vai ser sobre o pêndulo de segundos e a gente vai fazer 3 perguntas para que o professor Osvaldo responda. Então, professor, o que é o pêndulo de segundos e qual que é a finalidade da criação desse experimento? Tá. Eu acho que antes de entrar diretamente no pêndulo, cabe um comentário mais geral de quando ele foi inventado e por quem que ele foi inventado, né? Ele é uma invenção atribuída a Christian Huygens, e um holandês que ele é do período pouco posterior ao período do Galileu. Acho que é importante comentar isso porque ele viveu então, nasceu acho que em 629. O Galileu tem a sua época, sua época de maior produção ali justamente nas décadas de 1610, 1620. Então ele nasce nesse período, né, onde tem ali Galileu, Kepler, Descartes e vários outros. E ele também era de uma família, o Huygens, de uma família bem rica e influente. Então ele teve acesso ao conhecimento, acesso à educação, acesso à cultura científica da época, e isso permitiu com que eles desenvolvessem uma série de coisas assim. Então o pêndulo é um das criações, das invenções dele, né? Na verdade o cálculo, né? O pêndulo já existia, mas o cálculo do período e da relação do período com a gravidade é uma das invenções, mas ele fez várias outras coisas, então acho que é bacana pensar nesse contexto todo. O Huygens ele mexe com, estuda lentes, trabalha com lentes, ele foi o primeiro a observar os anéis de Saturno, né? Perceber que ali eram anéis, que antes achavam que era outra coisa. E um dos trabalhos dele foi justamente com o pêndulo. E o pêndulo, o estudo dos pêndulos já vem desde o Galileu. Tem uma história curiosa que o Galileu ele olha para um candelabro numa missa e percebe que o candelabro está oscilando com um período constante. Ele inclusive usa a própria pulsação do corpo para poder perceber que o candelabro está oscilando com um período constante. Então ele percebe que tem ali alguma coisa interessante, né? Esse negócio oscila com um período que é determinado. Só que o Galileu não chegou a formular uma equação, né, para isso. Então o pêndulo do Huygens, ele na verdade é uma continuidade dos estudos sobre pêndulo que vinha do Galileu e de outros, e ele define uma equação que é essa equação que a gente conhece hoje, né, que é período igual a 2π raiz de L sobre G, ou seja, raiz do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade. E ele estabelece um valor de período de 2 segundos, porque aí ele consegue determinar com certo comprimento, ele consegue saber qual é a gravidade do local. Então essa é a grandiosidade desse experimento, que é você ter um cálculo e quando se determina um certo período para aquele pêndulo, ele consegue medir o valor da gravidade do local, né? Essa acho que é a primeira ideia. Perfeito. Qual foi a grande descoberta que esse experimento proporcionou? Certo. E aí então essa é a ideia. Ele vai usar esse pêndulo com um período definido, né, e também o comprimento é facilmente definido, para poder verificar a gravidade da Terra, a aceleração da gravidade da Terra. Mas existia uma ideia de que a aceleração da gravidade da Terra era a mesma em todos os pontos. E o que esse pêndulo vai mostrar, quando ele verifica em diferentes lugares, diferentes posições do planeta, ele vai perceber que o valor não é igual. Então ele mostra que tinha alguma coisa errada nessa compreensão anterior de que a aceleração da gravidade era a mesma. O Huygens ele viajava muito, né, como eu falei, ele era de uma família abastada, então ele ia para a França, tinha relações com Descartes, conversava com Descartes, ia para a Inglaterra, para a Alemanha com Leibniz, depois ele teve contato com Newton, então ele teve a possibilidade de testar esse experimento em diversos locais e perceber que a aceleração da gravidade não era a mesma em todos os lugares, né? Então essa eu acho que é a grande contribuição desse experimento, é mostrar que a aceleração da gravidade era diferente, e ele foi chegando na conclusão de que quanto mais próximo do Equador, a aceleração da gravidade era menor.
e quanto mais afastado do Equador, ou seja, mais para os polos, aí a aceleração da gravidade era maior. Mas se a aceleração gravitacional não é uma constante, por que a gente usa o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado como seu valor absoluto? Então, aí é uma questão interessante, né? Porque a gente tem sempre aproximações, a ciência é feita sempre por aproximações. E quando a gente vai, por exemplo, para o ensino médio, para os livros didáticos, a aproximação é ainda mais grosseira, né? Porque eles vão falar que a aceleração da gravidade é 10, na maioria das vezes, os exercícios vestibulares. E esse 9,81, eu imagino que também tenha um caráter de aproximação. Mas a aceleração da gravidade ela tem um valor para cada local. Então, em São Paulo, ela tem um determinado valor, porque a distância de São Paulo até o centro da Terra é uma. Se você for para o litoral, já é outra. Tem 800 metros de diferença, né? Que São Paulo está 800 metros acima. Então, vai ter uma outra distância até o centro. Então, vai ter outro valor. No Equador, mais ainda, já que a Terra é relativamente achatada nos polos, o Equador vai ser mais distante ainda, então a gravidade menor, e no polo maior. Então a aceleração da gravidade ela é local, e o cálculo deveria ser, para ser preciso, local. O que se faz, em geral, são aproximações e médias, né? Então imagino que seja por esse motivo. Obrigada, professor.